E aí, pessoal, joia? Aqui é o VHC e hoje vou estar fazendo uma aula para vocês sobre radiciação. É uma matéria assim de matemática básica, porém você vê ela em exercícios em todos os módulos. Basicamente porque mesmo o exercício não esteja falando diretamente sobre a radiciação em si, às vezes em algum cálculo, em alguma parte dele, né, você encontre ela. Então vamos lá. O primeiro tópico que eu separei para vocês é basicamente para eu falar o nome, né, de cada parte de uma raiz inteira. Bom, começando por essa estrutura que fica aqui, ó, separando esses dois números, ela se chama de radical. O número que fica em cima do radical, ele se chama índice. E o número que fica embaixo do radical, dentro do radical, ele se chama radicando. Mas como é que funciona essa raiz? Como é que se dá, né? Como é que funciona essa operação? Então, eu separei alguns exemplos aqui, né, para vocês. E nada mais é que o resultado dela, por exemplo, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. E a raiz quadrada de 49 é 7. Lembrando, gente, que às vezes a raiz quadrada, ela não necessariamente precisa estar com o índice mostrando. Às vezes vocês vão achar só uma raiz assim, sem o índice, por exemplo, assim, ó, sem nada, e já se considera uma raiz quadrada, porque é a raiz mais simples que tem, né? Então vamos ver. Por que a raiz cúbica de 8 é igual a 2? Justamente porque, colocar uma seta, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Lembrando que, ó, dá para vocês perceberem que o 3, ele indica a quantidade de vezes que o mesmo número vai ser multiplicado seguidas vezes. Por exemplo, nesse caso, o 2 ele foi multiplicado 3 vezes, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E nesse caso, que a raiz quadrada de 49, o 7 ele é multiplicado 2 vezes, ou seja, 7 vezes 7 é igual a 49. Por isso que tem essa relação, entenderam? Vamos para o próximo tópico. Segundo tópico. Qual é a relação do índice? Por que eu tenho que saber se o índice ele é par ou se o índice é ímpar? Primeiro, quando temos números de sinais iguais sendo multiplicados, você sempre vai ter positivo. Ou seja, menos vezes menos é igual a mais. E mais vezes mais é igual a mais. Entenderam essa relação? Logo, se eu pegar um número negativo, multiplicar por ele mesmo, já que como ele é negativo, então vai ser negativo vezes negativo, vai dar um número par. Por isso que quando o índice ele é par, porque multiplica dois números, aliás, um número vezes um número par, relacionado a um número par, pares vezes, por exemplo, ficou meio estranho, mas o que eu quero dizer? A quantidade de vezes que esse número vai aparecer dentro de uma multiplicação vai ser uma quantidade par, ou seja, você vai ver, por exemplo, nesse caso 7, 4 vezes, 6 vezes, 8 vezes, e todas as vezes você vai ter o resultado positivo. Ele vai ser sempre positivo, o que é diferente do ímpar. Porque se eu multiplicar um número 3 vezes, por exemplo, vamos supor, vou colocar aqui em cima, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, colocar, você vai ter sempre negativo e o menos 1. Por quê?
menos com menos, mais com menos, menos. É isso que dá, é essa relação que tem. Logo, quando você tem uma raiz com índice par, você vai ter uma redundância que você vê bastante naquelas equações de segundo grau, onde tem o famoso mais ou menos. Ou seja, quando você pega, geralmente, lá na equação de segundo grau, o raiz de delta, você não sabe necessariamente se o delta em si ele é positivo ou ele é negativo. Porque quando eu multiplico um número vezes ele mesmo 2 vezes, vai dar sempre positivo. Não importa se ele for negativo no início ou se ele for positivo. O final sempre vai dar positivo. Porque é essa relação de sinais iguais multiplicados por vezes par, ó, 2 vezes, pode ser 4 vezes, pode ser 6 vezes, que vai dar positivo sempre. O contrário você vê quando o índice é ímpar, porque quando o índice ele é ímpar, o resultado da raiz vai ser igual ao resultado, aliás, algo igual ao sinal do radicando. Por isso que, vamos supor, se eu tiver o menos 1, que eu multipliquei ali, que inicialmente, por exemplo, seria o quê? Isso aqui é uma demonstração da raiz cúbica de menos 1. Por quê? Se eu multiplicar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, vai dar menos 1. Ou seja, o resultado em si, ele tem o mesmo sinal que o radicando. Essa é uma relação bastante importante que vocês têm que lembrar. Bom, a próxima relação é o quê? O tópico 3, ele fala assim, ó, que quando você tem a raiz de x sobre esses números aqui, ó, y e z, você pode simplesmente simplificar essa raiz assim, ó. Ela é igual a raiz x, né? X, o índice continua. O que muda vai ser agora no radicando, que você vai ter o y separado do z. Essa é uma maneira bastante utilizada, principalmente na hora de você simplificar a raiz, quando você tem um número muito grande. Aí o que você faz? Você faz a famosa fatoração e você vai achar os números primos. E ali, você pegando cada número primo, a quantidade de vezes que ele repete, você vai achar a forma simplificada. Entenderam? Próximo tópico. A raiz de x, quando você tem um radicando cujo é uma fração, você pode também fazer uma simplificação. Eu sei, olha, isso aqui, ó, é a mesma coisa do que a raiz de x com os números y sobre raiz x de z. Entenderam mais ou menos? Você pode fazer essa simplificação. Muitos exercícios que você vê em vestibulares, às vezes nas alternativas, por mais que o resultado que você achou num cálculo direto for ter o mesmo resultado, eles pedem uma forma mais simplificada. Por isso que às vezes você vai ter que utilizar esse tópico 3, por isso que às vezes você vai ter que utilizar esse tópico 4. Entenderam? E agora o tópico 5. O tópico 5, ele nada mais é que é para mostrar para vocês uma diferença. Que quando você tem um expoente ligado ao radicando, ele é diferente do que um expoente ligado à raiz inteira. Mesmo que no final, às vezes possa dar o mesmo resultado, ele significa diferentes situações. Por exemplo, se eu tenho uma raiz x de, sei lá, 1 negativo elevado ao quadrado, quando o resultado dessa raiz pode ser tanto positivo quanto negativo. Ou seja, se eu levar isso aqui ao quadrado, ele vai dar raiz x de 1. Logo, o resultado final dessa raiz pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Por isso que vai dar a mesma redundância
que é aqui, ó, quando o índice é par. Já ao contrário, quando você tem a raiz elevada por um expoente, toda ela, você pode simplesmente cortar o índice com o expoente. Assim, você está tendo uma relação direta entre o expoente e o índice. Logo, vai dar nenhuma redundância, ou seja, o radicando ele vai ser igual ao resultado final. Entenderam basicamente essa relação? Outra coisa que eu acabei nem mostrando, mas é que assim, aqui ó, quando eu falei sobre essa relação do índice par com o índice ímpar, eu posso também acrescentar um outro tópico que eu vou mostrar para vocês agora. É o tópico 6, que ele diz o seguinte: uma raiz que ela tem um índice par, x é par, gente, x é par, ela não pode ter um y menor que zero. Porque se o y for negativo, é impossível você achar um resultado, já que todo número multiplicado por quantidade de vezes pares vai dar positivo. Ou seja, vamos supor, menos 1 vezes menos 1 vai dar positivo. Então, se o radicando ele for negativo, essa é uma raiz que ela não está dentro dos números reais. Lembrando, futuramente, eu não sei se eu vou chegar a esse módulo, mas existe os números imaginários. E nesses números imaginários, eles bolaram uma forma de burlar essa regra. Ou seja, lá sim, lá uma raiz de índice par, você acha radicandos negativos em que ela dá um resultado sim. Entenderam? Bom, mas isso, né, é matéria para outra aula. Eu agradeço pela visualização. Se caso vocês não forem inscritos, se inscrevam, curtam. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Valeu, falou e até a próxima.